Boa tarde, pessoal. Aqui de volta em mais um videocast aqui no estande da KG Odomed, trazendo mais informação para vocês, assuntos bons, divertidos, conhecimento e com pessoas que têm propriedade, inteligência emocional, que é importante. Isso vai ser um tema que eu vou... O que é inteligência emocional? E bagagem, conhecimento, técnica, para a gente bater esse papo aqui. E eu tenho a felicidade de estar aqui do meu lado, com 3 pessoas que eu tenho profunda admiração. E vou fazer uma apresentação do Dr. Rafael, que é assim, um expert em estética, conhece tudo e mais alguma coisa, mas ele é cirurgião dentista raiz também. Tá? Então eu vou fazer provocação. Doutora Mônica, ela é especialista em pediatria, ela conhece melhor ontem eu tive uma experiência com o doutor pediatra, vou fazer um break aqui, que é o seguinte, estou dando uma de Bernal, tenho que substituir o Bernal. Eu tava, como é que faz para escovar? E aí eu sou ignorante. Criança, primeiro dentinho, não, você começa a escovar normal, tal, mas a quantidade de pasta é meio grão de arroz. Eu falei, Jesus, eu vou ter que medir como é que é meio grão de arroz. É isso aí. Mas vai trazer coisa, assunto interessante para a gente também. Eu já tive o prazer de estar com ele ontem, meu amigo e eu, grande mestre Vitor, aqui com a gente em mais um bate-papo. E aí, para variar, eu começo fazendo uma provocação, que a gente já tá se tornando um hábito aqui para mim, mas eu volto a dizer, não posso perder a oportunidade da gente estar trazendo algumas reflexões aqui importantes, apesar de a gente vai ter um momento de fala de técnicas aqui, que é o que eu venho discutindo, que é um pouco dessa questão de para onde a odontologia está indo, né? Como é que estão nossos pacientes, porque eu vou resumir tudo que eu falei ontem. Depois da pandemia, todos nós somos loucos, precisa ver só o grau de loucura e descontrole, mas no novo normal, ninguém mais é, e esses novos normais vão ser nossos pacientes, nós precisamos começar a entender o que para atender. E o que acabou acontecendo entre aquele dentista, e aí eu vou usar a prerrogativa dos meus cabelos brancos, da minha época, que talvez por mais tempo, menos tecnologia, menos acesso e tal, mas a gente tinha uma relação um pouco mais lenta, né? E conhecia o nosso paciente um pouco mais, né? A gente tinha uma preocupação com a técnica, sem dúvida nenhuma, ela era muito mais limitada em termos de material, tecnologia e tal, e talvez sobrasse mais tempo para... A gente conversava mais, né? Na minha época, pra minha época é ótimo, mas assim, é verdade. A gente, eu falo que tem coisas que eu não vejo acontecerem de uma maneira que acontecia, até porque a vida não permite mais, quer dizer, jantar em família. Nossa. Cara, todo dia a gente jantava, o primeiro prato era família italiana, sopa. Verão, inverno, seja o que for. Tradição. Pô, eu nem com as minhas filhas eu consegui, cada uma estava no canto, a atividade o dia inteiro, cada um chegando no horário e tal. Acho que como os costumes, né, as coisas mudaram, as pessoas mudaram, a gente tem hoje o perfil, a persona hoje, e aí cada vez mais nova que vai nos consultórios, com hábitos totalmente diferentes, relações pessoais com trabalho diferentes, relações emocionais desequilibradas ou diferentes, né? Usando artifícios de alimentação de maneira diferente. Esse cara está caindo lá e nós estamos talvez tratando ele do mesmo jeito que a gente tratava antes. E aí a gente volta para aquela coisa, né? A gente está fazendo o papel de promotor de saúde, de fazer uma anamnese legal, de entender quem está na nossa cadeira. E eu vou me calar falando uma última coisa que a gente comentou ontem numa palestra, que estava sobre pacientes especiais. E uma outra sobre pacientes com comprometimento. Todos são pacientes especiais e todos têm um nível de grau de comprometimento. Não tem mais essa qualificação generalizada. Então, saber um pouquinho, ouvir a opinião de vocês sobre esse tópico, né, dessa questão da odontologia dos pacientes, essa gana dessa molecada de querer crescer, pular etapa, o dinheiro, né? Eu absolutamente corroboro com o que o Vitor fala, que ele é consequência e não objetivo, né? Então, começando, por favor, eu queria
que você desse aí umas dicas para a turma. Olá pessoal, muito boa tarde. Primeiramente queria agradecer a presença aqui, a oportunidade de estar com vocês, né? Grandes professores, né? Grandes referências que a gente tem na odontologia, então eu agradeço, fico honrado de estar aqui junto com vocês aqui na KG. E falando um pouquinho dos nossos alunos de graduação, né, que estão aí chegando no mercado de trabalho, eu sinto que eles têm realmente essa gana, essa vontade de ganhar dinheiro rápido, né? E nem sempre eles seguem os melhores caminhos, tá? Particularmente, até o período anterior à pandemia que a gente viveu uma abundância de recursos financeiros. Não sei se vocês perceberam, na época começou a abrir muita clínica. Sim. Né? Meus alunos viraram todos eles empreendedores, né? Todos eles gerentes de clínica. E assim, tá aqui inclusive um deles, né, que o Vitor tá presente aqui. Obrigado, Vitor, um ex-aluno meu também. E a gente vê que muitos deles partiram com, não, vou ser orçamentista, vou ganhar dinheiro. E aí? E o que aconteceu depois? Né? Então, quando a maré subiu, né, quando começou a ficar mais difícil para todo mundo, muitos começaram a sofrer. Por quê? O que faltava? Talvez voltar atrás, conhecimento técnico, voltar atrás em conhecer as pessoas, como o Sr. Rui falou. Eu acho que mudou muito a percepção do aluno de graduação que nós tivemos, né, que nós temos recentemente. Só que eu acho que também tudo isso faz parte de uma transformação. Eu acho que redes sociais no Brasil ainda é muito recente. Né? Até pouco tempo atrás, eu sou de uma época que a gente não tinha nem WhatsApp. Durante a graduação eu não tinha WhatsApp. Eu era da época do Telex, não fala nada. Então assim, a gente não tinha nem WhatsApp. Existia então, Barça. Coisa de 10, 15 anos atrás não tínhamos WhatsApp para nos comunicar. Então mudou muito. Hoje os nossos alunos eles têm acesso a pessoas com diferentes opiniões. E eu acho que, como é um mercado de rede social que é muito no início, eles se inspiram primeiro naquelas pessoas que a princípio chamam atenção. Então chega um cara lá com um carrão novo, né? Olha, tem sucesso, só fazer lente de contato branca, né? E aí tá tudo certo. São as pessoas que chamaram atenção antes, né? E aí muitos seguiram por esse caminho aí que a gente, olha, não é o mais adequado, né? Você não está fazendo bem pro seu paciente, não está cuidando da saúde do seu paciente. Então hoje, eu acho que a gente vive um segundo momento em que novos influenciadores, novos professores estão trazendo conteúdos assim, com mais evidência científica, com mais atendimento humanizado. E eu acho que, né, ou pelo menos eu espero que a odontologia está vivendo uma segunda transformação. Eu acho que o jovem de hoje, né, os alunos atuais que eu estou vendo, muitos deles estão assim, um pouco mais responsáveis no atendimento. Despertando. Eu acho que essa fase de loucura, dinheiro, e lente de contato e carrão, assim, tá passando um pouco. Eu acho que eles já estão melhorando. Mas eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar o quanto que é importante ter pessoas como o senhor falando, ressaltando a importância da gente ser mais consciente. Né? Eu acho que Só para te complementar, Rafa, assim, do que tu está falando, né? Eu tinha um professor que sempre dizia, né? É importante a gente subir a escada degrau a degrau. Só não pode subir a escada errada. Exato. Então o que a gente vê às vezes é que a pessoa tá subindo a escada errada, né? Então assim, olhar a escada que tu quer subir, né? Porque a gente vai chegar lá naquele topo. Pode ser um topo bom ou um topo ruim. Então, né, é importante assim essa tua colocação. E tem muito essa questão das etapas que você está falando. E acho que a gente tem um viés, a gente estava conversando muito hoje, um problema de formação. Né? Na minha época já existia, eu não fiz faculdade de marketing, fiz aqui, e os problemas continuam. A gente não tem nenhuma formação administrativa, gerencial, marketing pessoal. Então, assim, é complicado, né? Você não tem um embasamento. Porque você sai da faculdade, de uma certa forma, que você tem que desenvolver não só na parte técnica, mas também das outras virtudes, qualificações e atributos afora, né? Mas precisa tomar um cuidado, inclusive, com isso, porque hoje você é cercado com um volume muito grande de informação. E às vezes separar o joio do trigo é complicado, né? Sabe aquela expressão que é trocar o pneu com o carro andando? Então você se forma, na verdade o que eu vejo, eu falo que compara a minha graduação com o que eu vejo hoje. Hoje a faculdade ela só
informa, ela não forma. A carga horária, as oportunidades e a dedicação que você tem hoje para a graduação, ela é muito rasa. E aí você distribui no mercado um monte de profissional, grandes faculdades vão perder no mercado, novas faculdades surgindo, mais gente vai sendo depositada no mercado à torto e à direita. E aí você veio o que o Rafa falou, o cara, ele se intitula o dentista e ele tem como referência quem? O popstar da internet. O cara que não passa para ele uma referência sólida, porque ele pulou etapas. E o que a gente vê são umas sucessões de etapas e as pessoas não têm paciência nenhuma para construir o processo. Eu sempre gosto de falar que você tem que se apaixonar pelo processo, não pelo final da chegada. Você vai chegar no final da chegada, e o que você falou foi qual é a escada que você está subindo. Não adianta eu te ensinar a correr se você não sabe andar, mas a ansiedade do ser humano, a necessidade que ele tem de provação e de aprovação perante a sociedade, faz com que ele queira encurtar caminho. E esse encurtar caminho, ele vai pagar um preço muito alto, porque ele vai expor o paciente a procedimentos, a ideologias que talvez não comunguem com os princípios e valores que ele teria. E automaticamente ele vai ser depois cobrado por isso. Então a gente vê, ontem foi um bate-papo muito legal, porque a gente falou de promoção e eu gosto de falar sempre de pacientes eternos. Você não precisa de muitos pacientes. Tem um livro que fala que você precisa de 1000 pessoas, 1000 fãs, que são os seus promotores. E as pessoas deturpam um pouquinho a palavra promoção. O que é promoção? Promoção é você promover, não é dar desconto. Então você é promotor da saúde. Então você vai promover a saúde, você vai orientar, vai mapear e vai controlar aquele paciente. Então a gente precisa entender que a gente precisa promover a saúde e criar clientes eternos. E como você faz isso? Educando. Não, e muito legal isso que tu fala, que eu sempre digo, né? A gente não quer um paciente novo, a gente quer um paciente de novo. Exato. E quando tu tem um paciente novo, significa que tu está fazendo a coisa certa, né? Então... Eu acho que e a fidelização, a gente estava falando isso. Nossa, ontem a gente usou um termo, só te cortando. A gente comentou a respeito do médico da família. Isso aí. E foi uma coisa muito gostosa, porque a gente comunga da mesma ideologia. Antigamente você tinha um médico que cuidava de todo mundo. Cuidava do pai, da mãe, do filho. Tinha uma dor de barriga, você levava. Hoje você não tem um dentista da família e a gente vem trazendo isso agora como filosofia para dentro dos consultórios. Você tem que ser a dentista da família. Você cuida da criança, você cuida do adolescente, você cuida do pai, da mãe. Então você precisa ter essa responsabilidade e a recorrência vai te gerar tudo isso. É que, na verdade, a odontopediatria tem esse diferencial, né? A gente não trabalha com tratamentos, a gente não trabalha com doença, a gente trabalha com manutenção da saúde, né? Então a gente vende resultado. Às vezes até se fala, mas eu dou pediatra, né? Porque todo mundo tem produto para vender na odontologia. Tu vende a prótese, tu vende a endo, vende a restauração. Aí o pediatra vende o quê? Aí vende a lipezinha. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Não, você quer ver coisa mais absurda? É você colocar linha. Você já começa errado. É limpezinha, é não sei o que, a restauraçãozinha. Para de se menosprezar. Não, e outra, mas a gente... se valoriza. Exemplo, mas é difícil. E eu, por exemplo, digo, eu não vendo limpezinha, eu vendo resultado. Síndrome do vira-lata. Que é o quê? Chegar aos 18 anos livre de cárie, eu não vendo limpezinha. Se eu vendesse limpezinha, eu sempre comparo assim com luzes, né? A mulher faz luzes, vocês não têm esse problema. Aí tem uma no bairro que faz por 300 e a outra faz por 550. Quem está com a agenda cheia? Pode ter certeza de 550. Mas as duas fazem luzes. Por quê? Porque tu quer resultado. Então, eu não vendo limpeza, eu vendo resultado. Eu combino com a mãe, nós vamos chegar aos 18 anos livre de cárie. Então, sai da limpezinha, sai dessa coisa pequena, sai dessa coisa rasa, né? E aí vem aquela questão, a pessoa quer, voltando um pouquinho, o dentista quer acontecer rápido, né? Ele quer acontecer. Mas o que ele não se dá conta é que ele até pode acontecer rápido. Mas ele tem que durar a vida inteira. Não, ele vai perder rápido. Vai acontecer rápido. E ele vai perder rápido. E a gente tem que viver mais 30, 40 anos a nossa profissão. Mas você sabe o que é uma bobagem isso? A gente estava falando. E aí a gente usou muito exemplo que todos nós temos assim. Aonde você mais fideliza o paciente é onde você faz menos odontologia. É no entorno que você cerca ele, no que você... Eu brinco assim, né? Eu estava falando. É um bom médico para mim. Eu não largo meu médico. Fui lá, o cara, primeiro tem um entorno que presta atenção, experiência do paciente. A gente está falando de coisas hoje que importam, até estacionamento virou um diferencial. Claro. Você tangibiliza hoje experiência a partir de tudo que você promove. Aí o cara entrou, secretária, doutor, como é que vai? Tudo bem? Como é que vai na família? Tem um processo de experiência. Sentou lá,
Antes dele pedir os exames, perguntar pra mim, ele, "Ei, como é que estão as coisas? Não sei o que, ele ficou, te ouve. da consulta, ele fica talvez meia hora me examinando, tá certo? E a outra meia hora, ou 40 minutos, porque é de 1 hora e meia, ele fica conversando comigo. Eu acho ele o máximo, Claro. entendeu? Agora, eu acho que eu acho gostado dos dentistas. Na hora que você é consumidor, você fica encantado com esse tipo de coisa. Na hora que você é prestador, você acha que você fala basta. Faz pro outro o que você gosta que faz pra você. E é nessas horas que eu ganhei mais paciente. E tu Se escuta. você- Mas esse é o grande diferencial competitivo E do aí é que mercado. eu faço, não importa se você é odontopediatra ou o que você é, você vai conquistar o seu trabalho, e acho que aí é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É porque ninguém quer fazer odontopediatria, porque para conscientizar aí é muito mais difícil. Não, e tu tem que Educar ter no um trabalho, conhecimento educar pra no trabalho. poder Você tem que educar. educar no É muito trabalho. mais difícil. Esse é o ponto. Para fazer odontopediatria, o cara não é que tem que ser bom, tem que ser. Além de ter que ser bom, tem que ter um desprendimento. A gente pessoal, escuta tem que ter isso. paciência. Tem que ser bom com a criança e Tem com a que mãe. ser, tem que ser Ele tem comunica- 2 pacientes na consulta. Agora, Psicologia que tem que ter. A capacidade de comunicação tem que ser brilhante, porque assim, não é só se comunicar, mas é saber falar no mesmo nível, não infantilizar a criança, porque você coloca um idiota que nem eu pra cuidar de criança, ele vai. Não tem condição Aí o mais. colega Criança fala, não tem mais. esse imbecil. Eu não sou criança. É, Eu não sou Sim, criança. mas não sou um debilóide, só fala direito. Cara, dá muito mais trabalho. É muito mais trabalhoso. Entendeu? Então quem falar pra você que não tem, é o que tá falando bobagem. Você vai fazer, passa, eu vou fazer um dia o que você faz um dia o que eu faço, você vai ver o que é bom pra tosse. Entendeu? Ô Rui, você falou a respeito de diferencial, né? Qual é o diferencial competitivo do seu consultório? O que você faz para trazer novos clientes? Oxigenar a sua base é importante? Com certeza, mas é mais importante você ter poucos clientes que te indicam e você poder ter essa recorrência. E eu falo, é qualidade, não é quantidade. Você já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Sim. O terceiro capítulo, o capítulo é Sorria. Cara, você vai atender pessoas, recepcionar e você não tá com um sorriso no rosto. Tá de máscara. Pô, você não vai recepcionar o paciente lá Chega de fora. máscara. Pô, você não sabe minha cara. Você quer coisa mais absurda quando eu ouço? Eu pedi pra minha secretária colocar o paciente na cadeira. Eu falei, como assim? O paciente é seu. Você tem que buscar o seu paciente. Maravilhoso. Tópico maravilhoso. Vai. Não é? Vai. Você é o teu paciente. Você tem que ter esse aconchego, esse acolhimento. Então, assim, a criação de conexão, ela vai desde o contato do WhatsApp, Sim. da ligação no telefone. Mas quando tá lá, você tem a obrigação de criar uma atmosfera onde ele se sinta totalmente abastecido, recebido. Acolhido, né? E você tem os 5 sentidos. Ou seja, estratégia de marketing para quem está ouvindo. Atua nos 5 sentidos. Olfato, tato, paladar, audição, visão. Seu consultório tem que ser um consultório lindo, bem aconchegante. Nada de televisão aberta. Coloca um conteúdo seu. Cara, todas as dicas que a gente grava, põe na tua televisão. Põe lá como informação. Tira cara. essas revistas da recepção. Porque você concorre com quem? Com o iPhone. Você isso concorre aí. com a viagem, com Isso o aí. carro que tá ali. Então, começa a abastecer o Não, o paciente. próprio dentista, além de não tirar a revista, deixa uma que é a manchete Ah, é de de 20 20 anos. Você foi campeão de 70. Pois é. Jesus Cristo. Pois é, lá no consultório a gente colocou uma condição pro paciente. Às vezes o cara vem trabalhar no consultório. Porque essa questão hoje do home e até hoje você Sim. tem um cowork, você tem uma internet boa, o cara tá te aguardando, ele tá trabalhando. Então, experiência pro cliente. Ele não precisa pensar em um outro dentista. Nós personalizamos o aroma do consultório. Nós temos uma anamnese de marketing aí, onde você consegue entender os gostos do paciente, o que ele gosta, o que ele quer ouvir. Diz o que Porra, ouve. tem de odontologia nisso. Nada, tem de experiência. E é o cara que não vai largar você. Não que é só Não, parte técnica. Eu falei ontem pra você. Parte técnica é pra você. Rafa, alguém perguntou pra você se você era formado? Nunca ninguém chegou no meu consultório e falou, você é formado? Nunca, onde vocês foram? A partir do momento, eu falo que assim, o processo é quando você conhece a pessoa, você só vai saber se ela é boa depois que você fez o procedimento. Isso aí. Enquanto isso, é uma descoberta, eles estão comprando, o Vitor tá comprando o Rui, tá comprando o Rafa, por quê? Só depois ele vai saber se é bom. Então assim, o processo todo de encantamento é no 1 a 1, é na relação humana. E então, por que a gente não tem problema de ter paciência? Porque a gente exercita isso. Porque a gente trata as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. É o que você falou. A gente tem tempo para conversar. Por que a gente tem tempo? Porque a gente entendeu que o ser humano está carente.
E se Aí, você e ontem nós ofertar pra ele uma falamos uma oportunidade de ele falar com você, nossa, doutor, você é a única pessoa que me ouve. Nossa, eu precisava tanto falar. Cara, eu tô aqui pra acontece isso. muito. E qual é a pergunta clássica? Como é que eu posso te ajudar? Exato. Tem que ter. Ontem nós falamos uma coisa até interessante, que nós começamos com um negócio e terminamos de outro, lembra? Assim, o paciente hoje não tem paciência de esperar. 30 minutos. Exatamente. Só que nós fomos conversando e dizendo o que fazia diferença no paciente. E o que mais me trouxe paciente era porque eu terminava, sentava com todo mundo, falava, se quer um café ou um chá? E ficava lá. E aí, não vou contar de novo a história, mas teve uma senhora que, na verdade, ela achou que era o motivo de parar de conversar, ela marcava toda semana e ela inventava que batia alguma coisa no dente, e ela, uma hora que achou a solução para fazer uma festa, um chá Uma reunião com as amigas. Reunião com as amigas no consultório. Isso é para servir chá. E eu nunca ganhei tanto paciente por causa desse negócio aí. E aí eu falei assim, aí eu cheguei a uma conclusão, não, ele não tem problema de paciência, ele não quer ficar sozinho. Mas se você tirar ele da cadeira e sentar, ele não tem prazo de ir embora. Ele vai ficar conversando com você, ele quer isso, ele quer essa atenção. Ele quer consulta. Ele quer a consulta, entendeu? E essas coisas vêm aliado a uma outra coisa que aí é uma preocupação do ponto de vista de saúde. A gente estava falando, o Bernal tem uma frase que eu gosto muito, ele falou e tudo, saúde não é moda. É moda? É princípio básico. Saúde não pode É ser moda. necessidade. Então é assim, hoje você ter essa postura também de cuidar do seu paciente de uma forma integrada, porque eu vejo qual que é um erro comum dos dentistas. O cara está aqui, eu tratei. Bom, vou começar antes. Quantos dentistas chamam? Traz a escova de dente, sua paciente, escova na minha frente aqui. Queria ver como é que você escova. Pô, nós somos dentistas. Se isso a gente não fizer, pelo menos isso, orientar o cara aí uma vez escovar o dente, escova o dente aí, quero dar uma olhada como é que tá, tal, dar uma dica pra você e tal. Entendeu? Começa por aí. Segundo, faz isso, faz isso. Aí terminou de tratar, ele saiu daqui, aí tem o meio, avaliação. Avaliação que é a anamnese, preocupação de saúde. Você pergunta se esse cara tem diabetes, se ele toma algum medicamento, se ele fuma, se ele bebe, estética, toma muito vinho, come muito verdura, vinho tinto, bebe. Vai mudar o prognóstico. Certo? Total. Como é que você vê o plano de Energético, esse cara, bebidas cítricas, né? Lesão não cariosa. esse paciente está tomando ansiolítico, está tomando remédio para dormir, remédio para. Você está sendo assistido por alguém? Ou ele vai na farmácia e compra melatonina. Não, porque eu não estou dormindo bem, preciso comprar. Ele se automedica, ele tem acesso a tudo. Ou seja, a gente tem esse cuidado antes de colocar a mão, né? E mais, assim, aí um pouco indo para uma. A gente sabe que um monte de medicação e tudo mais, tal, tá fazendo o quê? Pô, perda de salivação. Perdeu a saliva, perdeu o sistema de tamponamento, pH desce, sistema ambiente ácido, proliferação de bactéria. Aí você vai fazer uma reabilitação oral no cara desse. E o Você problema. O prognóstico fica terrível, né? Entendeu? Eu até queria fazer uma parte, Rui, a gente estava falando um pouquinho de marketing antes. Lá no nosso consultório a gente faz uma estratégia de marketing muito parecida que eu acho que vai combinar bem com o que a gente está falando agora. A gente divide o nosso marketing em três etapas, né? Que é o marketing primeiro, é estratégia de entrada, a experiência de entrada. Então é tudo que a gente estava falando, né? O paciente chegou, ambiente legal, o secretário conversando com o seu paciente, né? Vê que todo o cuidado que o consultório tem. Isso aí é a estratégia de entrada, o paciente já fica encantado ali, né? Depois a gente tem a estratégia de pico. O marketing de pico é o que ele está procurando, né? E aí vale a gente começar a ouvir mais o paciente, eu acho. Entender mais o que o paciente realmente quer. Porque tem pacientes meus que eles querem saúde, né? Eles querem falar, não, eu quero manutenção e a gente vai cuidar dos seus dentes. Eu achei brilhante essa ideia. Eu vou entregar o seu filho com 18 anos sem cárie. Pô, estratégia de pico é excelente. Quando que vai ser o pico? Com 18 anos. A hora que a mãe vê lá, fala, nossa, conseguiu. Na nossa área que a gente trabalha com estética, olha, minha queixa principal, tem diastema, tem um dente com formato que não tá legal, tá me incomodando. A gente entende esse paciente e devolve exatamente aquilo que ele quer, né? Aí ele tem aquela experiência de pico, fala, nossa, esse doutor é muito legal. Então a gente foca muito nisso, em tentar entender, compreender a queixa do paciente, né? Realmente perguntar, o que você está precisando, como eu posso te ajudar? E por fim, tem uma estratégia que é a estratégia de saída,
que talvez vocês empreguem já ou não, que vai muito bem com os produtos que a gente está conversando, com o Odomed, também com a KG, que é o seguinte, estratégia de saída. É quando a gente combina tudo com o paciente, ó, paciente, então a gente vai fazer uma avaliação, tem seu tratamento, é isso, tá? E a gente vai e executa aquilo. Antes dele ir embora, entrega alguma coisa a mais. É o over delivery, né? Isso, faz um over delivery, né? Ensina como fazer a higienização de uma maneira mais adequada, entrega mais do que ele previa. E aí ele sai assim encantado. Mas é exatamente isso. Né? O fato que você está colocando é assim, o promotor de saúde que a gente que o dentista não está acostumado, ele está na operação. Primeiro ele acha assim, o negócio é a operação. Você tem problema psicológico, você vai, não é meu, é seu. Você é louco, vai ser louco lá. Eu vou mexer nos seus dentes, eu estou tratando os seus dentes. Você é louco, mas você vai ser louco lá na esquina. Que já acho um absurdo. Mas tudo bem, tem cara que pensa assim, meu, você veio aqui e não veio cuidar dos seus dentes. Aí, assim, não tem orientação nenhuma ali na cadeira, não tem uma avaliação se ele tem um problema, que você precisa equilibrar esse meio. Eu falei, e aí peca no seguinte, na saída, eles simplesmente deixam o cara terminei o que eu tenho que fazer. Ah, tchau. Eu tenho algum cuidado especial? Não, só escova o dente lá. Volta daqui Cara, 6 meses. pensa um pouquinho, esse cara sai da sua cadeira, o que você pode orientar ele? Olha, você está com um pouco de saliva, usa isso aqui. Pô, olha, você está arranjando o dente, não sei o quê, você está tendo problema aí para dormir e tal. Conversa um pouco com você. Não é você que precisa resolver. Né? O médico tem isso muito claro na cabeça dele. Eu já falei, ele faz parte da solução. Eu não tenho problema. Eu sou parte da solução. Você é meu paciente. Eu sou de você, mas assim, eu uso a indústria farmacêutica. Se eu precisar, eu vou ver qual que é o remédio, qual que é a medicação que você tomar para até você fazer o tratamento. Se eu chegar no meu médico, hoje ele vai falar para mim assim, cara, você precisa. Toda vez ele fala, eu não passo. É assim, você precisa correr mais, você precisa parar de comer besteira, você precisa parar de beber e tal, mas é difícil, entendeu? Aí, Babu, então eu. Tenta, o médico tenta. Ele tenta. Mas ele fala assim, ó, então até sei lá, eu vou dar um trem aqui que vai segurar as coisas para você. Ele usa esse recurso. E ele tá tudo bem. Se ele precisar falar com o nutricionista, pô, liga, ó, vai nessa pessoa aqui, vai falar com você. Ele transita, aí não tem. A gente. Você sabe uma estratégia que eu acho muito Isso legal? é cuidado, você entendeu? Você falar, eu tenho certeza que o cara que falar isso pro seu paciente, pô, vai lá, dá uma consultada com o seu nutricionista, vê essa questão da alimentação. Você tá com muita acidez bucal, aí tem aqueles caras. Teste de saliva ruim. Ninguém O cara fala. tá na graduação, ele nunca ouviu falar. É Entendeu? verdade. Evidenciação de placa. Nada. Não se tem mais. Então, assim, perdeu-se a essência da odontologia de verdade e os princípios básicos que eram para serem negociáveis, que é a oclusão, que é periodontia, esse cuidado, você já não tem mais. Não, até porque não sabe mais fazer. Aí você entendeu onde vai ser o É colapso? verdade. Sim. Não, e aí qual é o colapso? Nas reabilitações. Por que você vê hoje uma quantidade de insucesso nos trabalhos? Porque qualquer um faz de qualquer jeito o que era complicado, estão simplificando, e aí você tem aí um colapso oclusal, e aí você tem fatores novos, porque a nossa geração é completamente diferente da geração de 5, 10, 15, 30, 50 anos atrás, e aí você continua aplicando uma odontologia de 50 anos no cara de hoje. É isso aí. E aí a conta não fecha. Entendeu? Então aí você tem um paciente que tem xerostomia, ok. Aí você tem um paciente que tem um respirador bucal. Isso. E aí você não tem um indicador, um fono. Então o que eu acho que é legal de estratégia? Em vez de você pedir para o paciente, você conectar isso. Isso. Então hoje eu tenho algumas conexões no consultório, eu tenho um fono, eu tenho um nutricionista e eu tenho um gastro. Ele vai passar com o gastro, com profissionais da confiança dele. Mas esse primeiro contato, até para eu orientar ele, tirar de um pico Claro. agudo. E a Porque pessoa também tem a mesma conversa. Porque a gente tem a capacidade de fazer o diagnóstico, mas não está na nossa alçada fazer o tratamento de a maioria dessas doenças. Não é sua função, mas assim, você tem a função de ser o promotor da saúde. Exato. Promover a saúde. Aí eu falo, aí você traz o paciente para o consultório e você tem ferramentas como um scanner intraoral. Sabe o problema que você vai enfrentar com os pacientes? Você nunca mais se livra dele. Não, mas aí O cara fidelizado é o inferno por ele. O dia que você quiser parar, ele vai te chamar pra não vai saco. Não, você não vai por. Tirou Não, férias? Não. Fala que você vai tirar férias. Não, mas quando é que você volta? Exato. E se eu tiver alguma coisa no meio do Você não caminho? pode me passar teu telefone? É. Eu queria tanto o seu celular, mas teu Mas você vai não, ficar mas um mês fora e aí? Sim. Foi o. Vira uma dependência, é maluco. Não, E é mas é isso. maravilhoso, é lindo, maravilhoso. Mas espetacular. é o objetivo que a gente Porque aí tem, é o que você na verdade. fala, Claro. o paciente vai estar com você, e aí fala, doutor,
Eu já passei por 3, 4 dentistas, eu vou todo ano e ninguém me falou isso. Eu tive um caso essa semana que foi muito engraçado. O paciente veio no consultório, ele tinha uma restauração MO fraturada. Ele foi num profissional, ele fez a restauração. E a restauração fraturou em uma semana. Aí ele foi indicado, veio. E aí eu escaneei a boca do paciente, identifiquei o problema, expliquei para ele. Mas aí você tem todo esse processo de apresentação que te traz clareza. E aí você tem elementos para mostrar para o paciente que aquela restauração é só a pontinha do iceberg. Fraturou, pode ter sido um problema técnico, pode ter sido um problema adesivo, pode ser várias coisas. Mas o problema não está ali. Ele tem um bruxismo severo, ele tem uma perda de dimensão e você não tem espaço para colocar material ali. E aí a hora que você traz isso com uma clareza, com uma informação para ele, que ele entende, a gente começa a entender que ele vai fidelizar, ele vai comprar e é preço e valor. E aí a gente não precisa ficar brigando no mercado por paciente e você tem liberdade de cobrar o quanto você vale. Porque é outro problema que a gente enfrenta. O dentista não se valoriza, não é valorizado. Não vende conhecimento. Não vende conhecimento. Porque ele não apresenta o quê? Esse diagnóstico é a parte mais importante. Mas agora te complementando, assim, quando eu noto assim que o paciente ele vem pro teu consultório, ele vem resolver o problema dele. Aí ele chega no teu consultório, tu quer resolver o teu problema. Passa rapidinho aqui que eu vou resolver a restauração, porque ele passa teu problema que é restaurar. Né? Então o que acontece? Ele foi lá, ele restaurou e vai. No momento que tu sentou esse paciente e tu resolveu o problema que tu tinha que resolver, que era a restauração, mas tu explicou pra ele qual é o problema dele, tu conversou com ele, sabe? Tu realmente resolveu o problema dele, que não é fazer a restauração, mas entender como é que ela funciona, né? Nesse momento, tu realmente está resolvendo o problema dele, não o teu. O dentista quer resolver o dele, eu tenho que sair daqui a meia hora, vamos rápido, passa, faz a limpeza. Gente, a consulta é dele, não é tua. De novo assim, esse nível, e você falou uma coisa que eu acho que é fundamental. Deus deu 2 orelhas e uma boca de propósito. Não foi sem querer. Ouça. Mas é que uma bagunceira. Não limpar. E o ouvir é uma... no torrino primeiro. Passa no torrino. O ouvir é um negócio que é muito importante. É o mais importante. O risco de você correr, de você ouvir e ter essa atenção é começar a cair numa situação que vocês devem viver, que daqui a pouco o cara começa a falar de briga de marido de mulher com você. Você tem que ficar sem dar opinião. Não dê opinião. Vou te falar. Tô com problema, aí, o pior é que você trata do marido e da mulher. Aí vem uma, o outro, aí você fica não pode quieto. dar uma de italiano, tem que dar uma de japonesa. Eu sei, a mensagem é japonesa, tá? É Miyazaki. Ela escuta e fala assim, sabe que japonês é assim, não dá pra dar de italiano começar o Não, você tem que ficar... Mas a proximidade, tem uma coisa no nosso trabalho que é muito interessante, que assim, a gente fica no negócio de proximidade com as pessoas. Nós somos a única profissão que fica a menos de 40 centímetros da boca. Você está numa do paciente, você tá numa zona de intimidade muito grande. Eu brinco com os pacientes, eu falo, eu sou a única pessoa próxima de você que se você fechar o olho, entrou é gol. Eu falo isso para as pessoas porque assim, concorda comigo? Porque vocês estão perto. É verdade. Meu socorro. Maravilhoso. Não. Maravilhoso. Agora o que você falou é importante. Ele acabou. Ele mesmo. As pessoas, elas ouvem, mas não escutam. E a gente exercita a escutativa. Presta atenção no que o cara está falando e saiba fazer perguntas certas. Perguntas que vão levar as respostas que você deseja para conduzir seu tratamento. Porque você não tem estratégia nenhuma, nem de conversa. A comunicação é um negócio complicado, porque assim, não importa o que você fala, importa o que ele está ouvindo. E qual foi a intenção e realmente o que ele interpretou. E assim, essas coisas, gente, de novo. Eu não fui formado em marketing. Fui formado aqui também, de novo. Mas assim, tem uma questão que eu volto a dizer assim. Eu toda hora eu brigo assim. Faz para os outros o que você gostaria que fizesse para você. É simples. Esse é o óbvio que tem que ser dito. Mas tem que ser dito. As pessoas não estão fazendo essa frase isso. foi a frase mais falada acho que nessa mesa. Ontem foi falado. O óbvio só é óbvio depois que ele é falado. Mas sabe por quê? Clarifica. Porque ele é óbvio, mas ele é óbvio no teu subconsciente. Quando tu traz ele pro teu consciente, ele muda totalmente a tomada. Quando tu acorda de manhã, tu acorda e diz, meu Deus, quando tu acorda, hoje eu vou fazer meu dia, tu traz, tu fala contigo. Traz energia. Ele traz, parece aquelas coisas meio coach, mas ele te traz pro consciente que tu tem que fazer teu dia acontecer. Não é nem coach, é questão da inteligência emocional, que você começa a trazer isso à realidade.
Nós temos ferramentas hoje e conhecimento de sobra, não só da parte técnica, de gestão empresarial, de marketing, mas conhecimento de pessoas. Se você souber trabalhar isso, você vai nadar de braçada. Aí outra, precisa sair da sua zona de conforto, né, gente? O dentista tem que começar a ler um pouquinho mais, Concordo. se instruir um pouquinho mais. A coisa mais chata que tinha, não sei se mudou, mas na minha época, quando a gente ia comer pizza com o dentista, é ficar falando de caso coisa clínico o chata. tempo inteiro. Não. Pô, não vamos falar de viagem, cara, não vamos falar o que tá acontecendo na música. Pô, você só falta tirar a radiografia. Ó, Até que porque a nojo. gente não Ó, trata eu tenho um gente. caso pra te A mostrar gente que eu... trata pessoas, e quando tu trata pessoas, tu tem que conversar em linguagem de esporte, com esse paciente de linguagem de esporte, É contigo eu falo de lógico. música, contigo eu te faço. Então, quando tu tem um leque mais aberto de assunto, tu fideliza, porque tu cria relacionamento Lógico. naquele assunto, né? Então é importante até para a odontologia, para o teu Precisa, o consultório. cara precisa começar. Porque se torna chato. Porque não é gostoso ir no dentista. É Agora você vai num educação dentista, o cara técnica. só... Ah, senta aqui, tô sério. Não, vou fazer... Não. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Por que você gosta? Pô, eu gosto de tomar vinho meu, final de semana, eu saí pra comer uma É isso pizza, aí. assim, tomei um vinho. Olha só. Restaurante. Acabou, restaurante, cachorro. É engraçado você falou do Instagram, né? A gente vive num mundo que assim, você tem uma vitrine. Então é assim, você tem uma vitrine, aquela vitrine precisa ser bonita, precisa ser encantadora para atrair as pessoas, reter a atenção das pessoas e gerar interação. Que nem uma loja de shopping. E você pode postar o melhor caso clínico, mais complexo, mais bonito, mais bem documentado. Ele vai ter seus comentários, suas curtidas. Posta uma foto sua com o seu filho, uma foto com o cachorro, uma viagem ou uma conquista. Cara, então é isso. As pessoas querem estar perto de pessoas. Então isso que nos motiva porque gera conexão. O paciente chega no consultório e fala: doutor, faz tempo que eu não venho aqui, mas eu te vejo pelo Instagram e eu acompanho a sua vida, então eu tô pertinho. A pessoa se sente Ele até se que sente teu- pertencente na tua vida. exato. É isso que faz diferença hoje. Não é número. Mas assim, isso pra mim que pra mim é muito óbvio as coisas, né? Eu brinco no caso que eu cito, para vocês exercitar o óbvio. E é uma coisa que eu brinquei, o Bernal, acho que eu devia escrever isso aqui em algum lugar, do treinamento secretário. Foi maravilhoso. Então, assim, Anotei todo ontem. mundo falava pra mim assim, Anota pô, aí. essa secretária atende muito bem. Pô, ela tá sempre sorrindo, cara, eu nunca vi aquele tá de mau humor. Pô, ela consegue, ela faz o esforço para me encaixar. Não, mas eu vou ligar para você. Ela veio trabalhar comigo, chegou e eu falei para ela assim, peguei uma folha de papel, dei para ela e dei uma caneta. Falei assim, escreve aí para mim, quando você vai no consultório, no seu médico, como é que você gostaria que a secretária desse te atendesse? Ela quer me atender sorrindo, que ela fosse solista comigo, me acompanhasse, me oferecesse um café, um suquinho. E fui indo. Agora que tu Terminou. pode. Virou a página, eu falei, sim, faz, sim. pô. Agora só Adorei. fazer. Meu, melhor Ai, treinamento adorei que tem. isso. Não Não, precisou nem segunda-feira. Ela faz, pô. Maravilhoso, terceirizou a instrução. Treinamento em 5 Não, minutos. excelente. Ele Eu tô trocando, terceirizou, eu tô não trocando de precisa nem secretário agora, vai dar assim, super certo, eu vou aplicar. Porque aí a pessoa... Até porque Conta. posso falar com você, é bom Qualquer ser negócio. coisa que ela faça porque, assim, diferente- imagina que ela assim, você está contratando um vendedor, então eu faço isso para tudo. Escreve aí o que você acha que é um bom representante comercial. Você está contratando o cara para trabalhar com você. Fala assim, não gosto Ele tá de se perder- vendendo não, pra não, você. não gosto de conversar muito, perder tempo falando com os outros. E vira. Quero uma pessoa que fale pouco comigo, não faça eu perder tempo. Você vai contratar esse cara para ser o vendedor? Eu descontrato. É a única... Então, infelizmente, Queimou na largada. A vaga já foi preenchida. mas é. Queimou na largada. Porque o cara vai dizer o que é a expectativa dele. Se a expectativa dele for baixa, você vai colocar esse cara para fazer as coisas, porque a secretária te constrói ou te destrói. Eu conheço o cara que fica atendendo, e a secretária lá tem o poder de destruir Ele te ou ajudar o coloca cara. lá em cima ou lá embaixo. Mas eu achei sensacional. Vou fazer isso. A minha secretária é muito boa. É Mas meio- eu vou colocar é pra meio cada dentista óbvio. da minha equipe. É meio Como é que tu óbvio. quer ser tratado? Sabe? Porque você isso estivesse que na tu cadeira, falou, como você Vitor, gostaria de ser? Isso tu falou. Eu tenho 12 dentistas na minha equipe, tá? Corajosa. Cada um tem uma forma de trabalhar. Claro que a gente tem uma questão assim de equipe, né, mais ou menos Você homogênea. solta eles do final. Segura. Não, Mas Você concorda que ela adorei. teve que exercer 12? novas Não. habilidades, Não. liderança, gestão de com certeza. pessoas? Não, Senão ela não auxiliares, gerencia. Então somos 16. Tudo Mas- mulher? Hã? Tudo mulher? Não, um monte de homem, Deus me perdoe. bom, porque senão tá tá louca. perdida. Aí deixa eu dizer, mas uma das coisas que tu falou que eu achei espetacular, o paciente é teu, vai lá e chama. Gente, não tem
coisa que me agride mais é assim, tô falando, sei lá, chama lá, meu paciente vai sentando ele. Chega e Gente, continua. Aquilo ali Só um minutinho. É me ultrajante. dá um troço. Só um minutinho. Sabe assim? Eu tô Você finalizando chega, meu WhatsApp pode aqui. sentar. Que isso? Tá. Gente, aí eu fico E tem pensando, gente que faz. tu é louco? Sabe, tipo, pessoa muito sem noção. Você entendeu que é Então, você que isso tá tu colocando teu falou paciente pra mim- fora? Não é o paciente que não tá querendo tratar com você? Você tá colocando ele pra fora do teu negócio? Você já fez o mais difícil, que é trazer o cara. Eu falo, se a pessoa já veio no teu consultório, ela tá disposta a comprar, ela tá disposta a pagar. E você tá colocando a pessoa pra fora. Aí você vai lá e reclama. Dentista não ganha dinheiro, dentista não tem paciente. Porra, você tá com o cara lá dentro. E outra coisa maravilhosa que tu Só falou, às vezes tu chuta pro tem gol, né? uma hora Só de chuta pro consulta. gol. Tu tem uma hora de consulta. Daí ele fez lá o procedimento 40 minutos. Tá, beijo, tchau, larga o paciente, porque daí ele sobrou 20 pra ele ir pro celular dele. Aí eu fico pensando, meu Deus, ele tinha outro tratamento pra fazer, ele podia ter feito. O cara já tá ali, sabe onde é que ele vai? Ele vai lá pro Instagram pra postar, pra mil ver, nenhum vir, entendeu? Buscar paciente lá. Eu, amor, o paciente estava aqui! Tu entendeu? É uma coisa mais louca que eu já vi. Então, assim, gente, usufrui da tua consulta. Hoje, claro, eu como odontopediatra, meus pacientes estão chegando aos 18, 20 anos livre de cara. Eu boto eles lá pra dentro, faço aquela limpeza rápida, né? E ele me diz, te amor, que rápido. Sim, aqui foi rápido, mas a tua consulta vai ser demorada. Agora nós vamos pro escritório e eu vou te ensinar, conversar. E aí eu digo, olha aqui, ó, limpeza tem que ser rápida. Primeiro que eu já tô cansada, não posso ficar me gastando, né? Já tô velha, né? Não posso ficar me gastando muito. Mas escuta aqui, se eu tiver que fazer uma limpeza, de tu me dizer depois, bah, que delícia, ficou maravilhosa, significa que a guria que tu beijou ontem da noite, Deus que me perdoe, né? Beijou uma lata de lixo. Gente, Adorei. ninguém vai no médico, entendeu? E diz assim, doutora, vim aqui, o senhor faz um esfregão em mim, que daí eu faço uma manutenção no ano. Isso que é isso, gente? As pessoas... Não, e o dentista ainda diz, venha fazer sua limpezinha. Não vem fazer, meu paciente não vem fazer limpezinha. Não gosto que venha fazer limpezinha. Eu Mas uso vem fazer sapólio, revisão. escovão. Óbvio que sempre vai tentar, tá numa questão... Fisiológico. Mas se a limpeza for demais, é porque ele chegou atrasado pra tua consulta. Concorda? Perfeito. Né? Então, assim, ó, meus pacientes podem ir, porque, tipo assim, tia louca, entendeu? Mas é real. O que é isso? Então, eu acho que a gente tem que ter, até como dentista, um outro olhar. Eu não convido meu paciente para limpeza. O paciente meu não pode vir fazer limpeza. Te amor, vai fazer. Mas tu vem fazer revisão. Tu vem ver como é que tá a tua saúde bucal. Eu te entreguei um Porsche com 14, 15 anos, carro zero, sem batida, sem nada. Agora eu vou te ensinar a manejar esse Porsche. Por quê? Porque, como a Sandra Calil fala, o molar tem que chegar até os 100 anos. Então, eu acho que a gente... e aí... A minha consulta não precisa ser de limpezinha, porque eu não vendo Mas limpezinha, vendo porque resultado. você faz, você não promove saúde. Você não faz, você não é operacional. É por isso que eu acho. A operação e a higienização de novo, é um pedaço da promoção de saúde. E ele traduz isso nas 3 etapas de marketing que ele faz. Ele vai até o final. Agora, a minha pergunta é assim, quem desta turma que está vindo está com esse nível de consciência? Não está, poxa, eu não tenho conhecimento tanto ainda. Faz o que você pode fazer. Ah, não, eu digo assim, pô, meu escritório não é tão bonito, deixa limpo. O pobre banheiro, limpinho. pelo amor de Deus. Exato, pobre, mas limpinho. Exato. Assim, Olha, A o gente não é uma banheiro, coisa chique que nem o Vitor, mas a banheiro, gente é limpinho. Você não precisa ser luxuoso, você tem que Não, ser honesto, justo. é. Exatamente. O luxo é um segundo momento. sim, mas Você assim, precisa entregar o seu melhor ali isso. e entregar Com uma aquilo situação que você tem, como no diz momento. Portela. Exatamente. Que custa- Até você ter condições que- melhores de fazer que ainda não melhor. custa nada de, mas você Não. tá com um avental limpo, não cheio de coisa. Amassado. Você quer um exemplo? 32 mil vezes. Sabe como você mede a pessoa? Pela roupa, normal? Sim. Ok. Olha o sapato. É, mas é. Meu, é assustador. O cara tem um sapato branco que você olha lá, ele tá marrom. Tudo bem, cara. Então assim, então não usa branco. não usa. Melhor não usar. Melhor não usar. Melhor não Até usar. porque você não Tanto que as precisa pessoas usar. não estão usando, Não elas estão precisa. usando escuro exatamente pra tapar a porquice. Essa é a Exato. pior. Então, assim, erra menos. Mas eu vou falar pra você, para a área de saúde, envolvo todo mundo, dentista, também onde eu for, em restaurante, eu vou no banheiro. Total. É que nem cozinha de restaurante. Se o banheiro é a primeira e última vez que eu vou. Sim, Que banheiro de restaurante reflete cozinha. com
certeza. E banheiro eu quero a de- tua de- listinha. de Tem saúde? uma listinha boa. Tipo assim, de técnica, sabe? De Não, eu táticas. vou te falar aqui. Ele chega, ele sabe entrevistar a secretária, ela mesma faz a entrevista. Ontem eu saí- Ele sabe avaliar o restaurante. Eu quero essas técnicas, elas são rápidas, práticas E eficazes. E eficazes. Eu gosto de ser Fui, eu eficaz. quero Olha, outro podcast. É a tal da experiência, né? Outro podcast de técnicas. Teve uma época. Maravilhoso. Ontem eu saí maravilhado aqui, porque assim, eu fiquei digerindo ainda o bate-papo, porque assim, é tão gostoso ouvir o Rui. Porque assim, ele transita em todas as Exato! áreas. E com É que eu tô muito- velho, Não, velho, mas assim, Mas sabe muito. Você quer aprender alguma essa coisa? alguma coisa sabedoria tem é o que falta hoje. Não, mas o que tem. acontece? Mas Sabe, quilômetros. é fazer o óbvio. Por exemplo, assim, Fazer teve o uma básico, época que eu era responsável por uma equipe que fazia relacionamento com o dentista. Tá? Que eram prestadores de serviço. Nesta relação, tinha visita de relacionamento. Então, você vai lá, visitar o cara, vai se relacionar com ele. Primeiro, checklist. Primeira coisa, vai fazer xixi. E veja como é que tá o banheiro. Se tiver sujo, avise o dentista. Avisa. Não tenha medo de ser honesto. E se ele entender, Ele vai te agradecer. e se ele entender errado, ele não serve para trabalhar com a gente. Ele tem que entender, e você tem que começar a mostrar isso para ele. Você está lá para ajudar. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, vá com um caso clínico dele que teve sucesso. Pega o nome do paciente, tudo mais que ele fez 6 meses atrás. A hora que você estiver conversando com ele, você fala assim: "Pô, doutor, que beleza aquele cara da dona Joana, hein? Que espetáculo que ficou. Olha, Cara, isso tudo o cara fala de comigo. 6 meses, esse cara tá lembrando um caso sedimentar e veio me fazer uma visita ali. Mas você viu? Vi. Impressionante. No mínimo, esse cara tem 2 reações. Pô, esses caras gostam de mão de eles estão de olho em mim pra cacete. É o Big Brother. Por quê? Porque tem todo o princípio de relacionamento, e é o que eu digo o seguinte, que eu levava para lá e eu trago para cá. Se o seu relacionamento é baseado única e exclusivamente na questão financeira, você está perdido. Óbvio. Isso se rompe muito facilmente. Você não rompe o relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mulher, com os seus amigos, por quê? Sempre tem alguma coisa que vai fazer você repensar. Se essa relação for frágil, for ligada a um fator só, ele rompe. Concordo. Se você tiver um problema financeiro com alguém, com o seu paciente, e deixar a relação aí, você pode ter certeza que se cair por um motivo que pode acontecer, você não viu, umidificou, não houve adesividade dele, ele vai vir xingando você. Se você tiver um relacionamento bem, ele vem para cara, você desculpa. Aconteceu uma coisinha, Não, você- ele não, vem até você desculpa, constrangido. você desculpa, eu não sei o que foi que eu fiz, cara, mas caiu. Olha como muda o negócio. Óbvio. Se você deixar claro que a relação é financeira, você vai ser cobrado por isso, porque você está vendendo isso. Claro. Se o cara vem comprar alguma coisa sua, você dá muito mais, como você falou, você deu a mais do que ele queria, a relação mudou completamente. Ele foi em dívida com você. Não é você que está. É muito gozado isso. Toda vez que meu paciente meu que deu a perna, só falando, desculpa, o horário às 11h30, é assim, o cara veio se sentindo culpado. E pode ser que a culpa tenha sido minha. Absolutamente existem questões infalíveis. Mas assim, o que é que tudo isso que eu estou falando? Gente, é óbvio, eu penso nisso quando eu tenho um relacionamento com a minha mulher, com meus filhos. É meio que ficar pensando, exercitando relações, entendeu? Eu conheci vocês hoje aqui. A gente começa a ter uma relação de uma conversa boa, trocando o quê? Valores, Experiências. princípios, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Entendeu? Amanhã você é capaz de sair daqui e tomar um café, vai sair briga pra quem paga. Porque cria uma relação tão amistosa. Então, mas isso é legal porque assim, são gatilhos, né? Gatilhos, formas de persuadir. Essa reciprocidade de você entregar o over delivery, você está sempre à frente do paciente, entregar mais do que ele espera, ele sempre está na dívida com você. Hoje, quer coisa mais gostosa do que você passar a mão no telefone e ligar para o paciente e cumprimentar ele no aniversário dele? Coisa Quem simples. faz isso? Hoje as pessoas te mandam malemar um WhatsApp ou uma mensagem no Instagram. Então as pessoas não têm mais o cuidado de ligar e falar: Rafa, pô, tudo bem? Tô ligando pra te dar os parabéns, felicidades e tal. Cara, isso aí é carinho, é cuidado com E gente. é tão simples. É relação. É relação. É tão simples. E é o que eu falo. Vocês vão ter um problema, porque vocês vão virar padrinho de casamento de um monte de gente, vai não sei o que, não consegue se livrar dos caras. E esse é o problema que você vai ter, que é problema bom, entendeu?
E acho que esse tipo de coisa, e nós vamos vir para o tema de estética, eu prometo agora, mas eles precisam ter um pouquinho de informação assim, entendeu? Acho super legal. Agora falando um pouquinho na questão estética, que eu acho legal, e aí, quem sou eu para falar alguma coisa aqui, onde a gente conversou bastante sobre isso, que acho que tem muita dúvida em relação e eu fiz uma analogia. O Boni tem conversa comigo e tem coisa velha para comparar. Que assim, tudo isso mudou e como a odontologia mudou nessa questão da área estética. E uma das coisas que eu acho que é muito legal, né? Eu falei ontem, é uma empresa que faz broca promovendo um assunto que é desgastar menos. Acho máximo. É lindo. É máximo. É lindo. Uma empresa de broca fazendo promoção, não desgaste mais que o necessário e desenvolvendo linha que desgaste. Para mim isso é uma. Mas você concorda que é um exercício de cultura? Cara, isso aqui pra mim é a coisa mais valiosa porque é educação de base. Isso. E assim, nós estamos aqui na linha de frente. Nós temos uma coisa importante que é voz ativa. Sim. Quantas pessoas estão ouvindo, quantos dentistas estão aqui circulando. Então, o nosso trabalho é levar uma informação correta, coerente, responsável, para poder dar uma segurada na onda do mercado. Sim. Porque tá todo mundo perdido. E sabe o que eu vejo que é pior? Você abre o Instagram, é cego guiando cego. Entendeu? Vão cair no buraco. E aí, a responsabilidade é de quem? É nossa, inclusive, por quê? Porque a gente não se posicionou. Então eu falo que assim, a gente tem a obrigação agora de levantar uma bandeira, de gerar um movimento e de ter voz ativa para falar o que é certo, orientar e ser taxativo no que a gente não concorda. Isso eu acho importante. Até porque o processo educacional ele é lento. Exato. Mudança de cultura, eu falei para ele assim, a gente precisa plantar sementes em... Vocês são muito importantes porque vocês têm comunidades, vocês influenciam pessoas, vocês formam pessoas, entendeu? Então assim, a mudança talvez é muito difícil você fazer. Nós não podemos perder agora o poder de influenciar para o influenciador. Isso. Nós temos que influenciar a nossa Nós sociedade. temos que ser os multiplicadores, entendeu? Aquele que ouve você fala, cara, fala lá também. Por quê? Isso só vai ganhar uma dinâmica e talvez uma voz maior se a gente tornar, além dos promotores, os provocadores e multiplicadores. Claro. Sozinho não vamos conseguir. Brigar com a indústria Não vale a pena. é um negócio que é complicado. Então, assim, a gente precisa. E a indústria não está fazendo nada de errado, a indústria está no funcionamento dela. Tá certo? E nem vale a pena brigar, vale a pena trazê-la para ti. Que nem, por exemplo, a própria KG KG está o quê? Ela faz broca, né? Mas ela tá entrando na promoção de Desenvolveu saúde. toda Então, Você Não faz não broca, vai mas eu te brigar, ensino mas- como usa. Exato. Mas quando precisar, nós estamos aqui. A gente não queremos Eu que acho genial use, isso, mas acho quando genial. precisar, nós somos os melhores. Até E por isso. realmente são. Daí eu acho que assim, o reflexo disso, eu acho que é muito da política do Cristo e tudo mais tal, só ele consegue reunir todos vocês aqui. Nesses 4 Verdade, eu dias. acho impressionante isso. Quantidade de Qualidade pessoas que ele desse trouxe videocast, aqui. as pessoas que vieram aqui, É um altíssimo nível. não é. Entendeu? Precisa ter um pouco de credibilidade, acho que ele passa isso, ele é um cara sério, o cara pensa no futuro, olha o que é fazer o bem, é muito ligado à qualidade. Então você põe o seu nome no lugar que tem Dá trabalho. Pô, Como tudo na vida, é um processo da trabalho. E uma frase que eu ouvi, que eu gosto bastante, é: a gente precisa começar. sim, E a gente vai construindo gradativamente. Toda floresta nasce de uma semente. Cabe a nós plantarmos essa semente, cuidar, regar, para que ela floresça. E aí a conta fecha. Aí a gente tem a oportunidade de levar a nossa mensagem para mais pessoas, uma mensagem clara, forte e embasada. E precisamos de pessoas como nós para estar em um movimento coeso em prol de algo que a gente acredita. E que nós temos o poder de transformar a odontologia. Porque nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Então, e assim, entusiastas. E eu posso dizer uma coisa para você, quando a gente, pelo menos eu vejo assim, né? Todos os meus amigos dentistas e tudo mais e tal, tem uns caras que são diferenciados, mas aí é questão, é diferente, porque é muita habilidade para uma pessoa só e é injusto, né? Porque assim, por que eu vim para cá? Porque eu gosto da área de biológicas, não tenho nada contra exatas. Mas eu não espere de mim na área de exatas Performance. a performance de um cara que gosta de exatas. Claro. Né?
Por quê? Porque eu sou emocional. Eu tenho dificuldade de ser racional. Certo? Por favor, origem. Italiano, mexicano. A gente nem nota isso. A gente nem percebe. Eu choro assistindo The Voice Kids, quando uma criança. Entendeu? E minhas filhas se matam. Pai, que você tá chorando? Foi embora. Então, assim. Então, eu acho que assim, a gente tem alguma coisa, quando a gente escolhe essa profissão, do lado emocional. Com certeza. Senão a gente ia para outro lado, pro lado racional. Então, assim, o cara que escolheu uma profissão que traz um viés de inteligência emocional, apostar todas as suas fichas em ganhar dinheiro pelo racional, vai se dar mal. Perfeita colocação. Porque você não está usando a sua maior habilidade, que é esse lado que as pessoas gostam. Não é esse. Exato. Não só gosto, mas que é A importante. carência hoje em dia não é do racional, é do emocional. Tá todo mundo ficando igual, tá todo mundo ficando empacotado. Tá padronizando. Não, esses problemas que essa juventude tem aí, que cada dia toma remédio para dormir, toma uma velocidade, não tem hora para isso, não Muito tem hora pra cedo, aquilo, né, não tem Rui? Começa É muito porque vai para uma precoce. racionalidade e o emocional do cara tá todo estrupiado. Então, é o que eu digo assim, as minhas coisas, e aí o negócio da disciplina, né? Eu tenho um problema com disciplina. E eu fico profundamente admirado. Minha mulher é matemática, é pesquisadora na área nuclear, ela é estatística, ela é super organizada, ela levanta todo dia 5h30 da manhã para fazer uma atividade esportista. Eu sempre acho uma nuvem no céu que me diz que vai chover, apesar de 36 graus. Então, assim, não adianta. Agora, o que eu tenho de bom, que acho que todo dentista tem se gosta da profissão. A gente tem, e é isso que acho que as pessoas têm que ter num alto grau. Independente da limitação dela, da questão de informação para ir buscar as coisas. Eu tenho uma coisa chamada indignação. Eu não consigo dormir sabendo que eu podia ter feito alguma coisa melhor ou se eu fiz alguma coisa que não era do jeito que eu queria ter feito. Então eu não sou empurrado pela disciplina, pela indignação. Eu podia fazer esse troço melhor. Amanhã eu vou fazer melhor. E amanhã eu vou fazer melhor. E amanhã eu vou dar um jeito nisso. Mas você Amanhã sabe eu que a vou- disciplina é só um start para você criar hábito. É. E o hábito gerar rotina. É, Entendeu? E a indignação, ela torna você uma pessoa melhor. meio louco. Mas você pode ver que as grandes mentes brilhantes são pessoas indignadas com alguma coisa que se propuseram a usar a sua zona de genialidade para aplicar o seu melhor e fazer diferente. Mas eu acho que todo dentista tem um pouco disso. Não é possível que ele tenha escolhido isso aqui. Senão ele teria tido uma parada financeira. Não sei, não faz sentido na minha cabeça. Você escolheu cuidar de gente. Como é que você vai escolher cuidar de gente? Você fala assim, não, me interessa agora é ganhar dinheiro. Eu tenho um problema de entendimento. Alguém entendeu errado esse negócio. Concorda comigo? O Rui, ganhar dinheiro é consequência. Uma coisa que eu percebi Rafa, ao longo da jornada toda vez que eu corri atrás do dinheiro, o dinheiro fugiu de mim. Toda vez que eu fiz, que eu trabalhei, que eu me dediquei, que eu coloquei empenho, que eu coloquei o meu propósito e amor, a coisa naturalmente... Foi os momentos que eu Parece mais ganhei. piegas, mas é verdadeiro. Pois é. A gente até fica Parece com um vergonha discurso, de falar, exato. parece discurso pronto, mas ele Puta é que pariu, verdadeiro. mas Quem experienciou sabe que é Entendeu? verdadeiro. Então assim, começa a trabalhar em prol do que você acredita, de realização. Começa a trabalhar para o outro. Toda vez que você trabalha para o outro, a coisa vem. Não é para você, é pelo que você está fazendo em prol do outro. Na Ser transformação que você generoso. gera na vida. Gratidão, sabe? Tudo isso. Não, e ser generoso pro teu paciente, né? Porque a gente cuida de pessoa. E eu acho que eu queria complementar duas coisas aqui, uma da indignação ainda, mas agora só pegando esse gancho. O tanto que quando a gente faz pelo outro, é natural, ele volta, né? Ele retribui, ele quer reciprocidade, né? Então. Tem até na física essa lei, né? Lei de física, que Bateu, vai, levou. que vai e volta. Bateu, Então, levou. esse é o princípio, na verdade, número 1 do nosso instituto. A gente chama Instituto Integrity por causa disso. E, cara, Integrity porque quer entregar com integridade, com o melhor que a gente pode dar. E o paciente sente, ele sempre volta. Né? Agora, voltando na parte da indignação, eu queria falar muito disso, eu tenho muita vontade de falar isso há muito tempo, que é o seguinte. Desde quando começaram a surgir as redes sociais, eu lembro que as pessoas que apareceram primeiro, ficaram famosas, nem sempre praticavam uma odontologia, que a gente concorda, mas elas tinham necessidade de fazer aquilo. Porque senão elas não conseguiam espaço. É isso aí. Né? Agora, as pessoas que já tinham espaço, que estavam praticando uma odontologia bacana, já tinha lá se estabelecido muito bem, tinham os princípios adequados,
Você acha que essa pessoa, no começo da rede social, ela ia se expor dessa maneira? Oh, vou ficar filmando aqui o que eu tô fazendo. Rafa, eu fico indignado quando você abre o Instagram e você vê em polêmica. Eu vou te falar do fundo do meu coração. Quando eu abro o Instagram e eu vejo vários comentários, ó, uma galera postando lá, profissionais até renomados se expondo a essa situação, eu falo, tá sem paciente. Também a gente Tá pensa... precisando trabalhar mais. O cara tá fudido, tá quebrado, não é possível. Isso é verdade. Pô, o cara tem tempo com de abrir tempo, o pô. Instagram e escrever e colocar texto e... Ah, para com isso. Tá com tempo, Vai lá né? pro teu fichário e vai procurar Porra, uma você está a bunda incomoda. na cadeira e vai trabalhar, cara. É. Vai fazer o que você tem de melhor, que é transformar a vida das pessoas, ou aquilo tudo que você construiu é só uma fachada. Exato. Aí você se frustra, você se decepciona com as pessoas. Com certeza. Então eu fico chocado com isso. Usa as ferramentas digitais pra você. Sim. Para de olhar a vida dos outros. Para de se comparar. O maior erro do ser humano é se comparar com o outro. Eu sempre falo, seja melhor do que você mesmo. Melhor do que você era ontem, melhor do que você era um ano atrás. Exerça o processo de lapidar a sua melhor versão através do que você faz de melhor. Então para de olhar a vida dos outros, você não sabe qual foi a condição que ele teve, as oportunidades e o que ele fez para chegar ali. Deus se compara a você e para de olhar os outros. E Rafa, só pra te complementar isso de olhar os outros, porque eu acho que quando a gente olha os outros, a gente fica assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu devia ter ido pra pediatria? Será que eu não devia ter ido pra ROF? Será que eu não, né? Porque a gente tem essa coisa. Isso é porque a gente não tem o autoconhecimento. Porque quando tu tem o autoconhecimento, quando tu sabe qual é o teu propósito, quando tu sabe o teu porquê, que era o que a gente vem falando, que é o que realmente te faz feliz, para de cuidar do outro, porque tu sabe que tu escolheu, mas é pra isso que eu dou. Ai, é lindo, Rof, mas eu não dou pra aquilo. Ai, é lindo, prótese, mas eu não quero fazer isso. Sabe? Então, assim, se a pessoa se Exerça o poder do não. autoconhecer, Eu sabe? não quero. Não perde tempo olhando a vida do outro, perde olhando a tua vida, sabe? Tenta te conhecer, te entender o que te faz feliz. E naquele momento eu não digo só em questão de restaurante, de roupa, daquilo. Eu digo profissionalmente. Vai fazer um autoconhecimento profissional do que é importante pra ti. Quando tu achar, como eu achei de certa maneira, o meu importante é o resultado, né? Pra mim era importante isso. Tu para de cuidar da vida do outro. Porque o porquê dele é outro. Então como é que tu vai invejar a vida dele se o porquê dele é outro? Então eu acho perfeita essa tua colocação, sabe, Rafa? As pessoas baixar, olhar mais pro seu, fazer todo dia, subir a escada certa, degrau a degrau, sabe? Respira. Né? É que assim, a gente vive no mundo. Eu posso falar assim, porque aí de novo vantagem ser velho, né? Tem algumas vantagens ainda, tá? Mas assim, é que a gente, por exemplo, eu estou numa idade hoje, e é verdade, acho que isso aí de novo, são ciclos, e eu espero que vocês cheguem nisso, do jeito que eu tô. Sabe uma coisa que você tá exatamente o que você queria ser? Sei. Fosse uma meta pros outros, mas eu tô ótimo. Então assim, o meu ego é. É realização. Meu ego Tá não- pleno. o meu ele ego não sei chegou o quê. no propósito, Eu quero ter coisas boas, quero ficar participando das coisas, né? Muita gente fala, mas por que você tá aqui? Eu quero continuar participando, eu acho que tem alguma coisa a falar, tem alguma coisa a contribuir, de certa forma. Não quero, quero continuar lendo, quero continuar vendo as coisas acontecerem à minha volta e tal. Mas, cara, uma coisa gostosa de chegar assim, você tá bem resolvido. Delícia. Entendeu? Assim, É a plenitude. É muito gozado porque tem coisas ótimas. Depois a gente vai um dia tomar um vinho, eu conto com vocês. Que é muito louco, cara. Porque, assim, Sim, não pode ser só ruim e cabelo branco, né? Pelo amor de Deus. Não, Tem que assim, ter alguma coisa eu tenho- boa. eu Então tenho- nós estamos chegando lá. então, Dentro assim, do processo você tem. Mas isso é a maturidade. E uma coisa que eu acho muito legal, que cabe talvez até destacar, é. Tem pessoas que se vangloriam com elogio e se deprimem numa crítica. Quando você atinge um patamar como você está hoje, você não está preocupado com o que os outros pensam. Porque você sabe o que você é, quem você é e o porquê você faz o que você faz. Então, se você recebe um elogio, obrigado. Se você recebe uma crítica, obrigado também. E você não se incomoda. Porque o problema é que você oscila muito, sabe, do céu ao inferno. Cara, não. É você com você mesmo. Porque você tem segurança do quem você é. Isso é brilhante. É que mas é nem por isso que eu diz não. a Brené Brown. vocês E ficam- aí a É, indignação Não. piora, sabia? A indignação é pior. Porque como eu sou. Você começa a ficar bocudo. Existe essa despretensiosidade que. Meu, você fala assim, eu fico mais indignado, e aí eu acho que eu tenho, lógico, com muita educação e muito cuidado também, porque eu também não posso falar o que eu penso, senão eu vou cair numa outra
tudo é zona de cuidado. Mas hoje, assim, eu fico nervoso porque como é que esses caras estão fazendo tanta besteira? Jesus, alguém tem que avisar, né? Vou avisar. Mas eu falo, é Vamos nossa avisar. bandeira. Vamos Possível, falar. vamos Levar o que é certo e o que é errado. Ó, isso é errado. O certo é isso. Baseado nisso. Princípios, reis, regras, o que importa, sem ciência. Mas não dá pra você aceitar Não, isso tá tudo acontecendo. que está sendo feito. Não dá. Pô, olha, eu acho que acabou o teu. Você falando de estética. Não, mas ainda tá falando de estética. A gente tá falando de estética. É. A gente tá Mas falando a de estética. beleza natural, os dentes naturais são estéticos. São estética. O mais Exato. importante é quando você não precisa fazer nada. Não, sabe o que eu acho que É lindo. É lindo. O que eu mais faço com adolescente é convencer eles a não fazer faceta. Totalmente. Nossa, Não, mas e você outra, não- e sabe o muito. que a gente faz muito, assim, essa parte de estética, porque eu tenho uma pessoa que faz a parte de estética, eu amo estética, tá? Por exemplo, hoje a gente tem muito tratamento ortodôntico que não consegue fechar aqueles espacinhos do Sim, lateral microdente, sabe? Sim, sim. Que tu não pode tirar aquela guia canina que tu precisa fazer. Cara, é maravilhoso a estética pra isso, é mágica, as resinas maravilhosas, mas é isso, é uma indicação correta. Mas aí você não precisa É azulejar nesse tudo, né? sentido que eu quero dizer, não é assim botar 10 lentes, entendeu? Sim. Mas é nesse sentido. E tá tudo bem. E eu também tenho aquele paciente que anda de skate, aquele que joga, né, luta jiu-jitsu. Então, assim, graças a Deus que existe a estética, graças a Deus que ela tá aqui. E ela é a prótese mais perfeita, mais imperceptível. Então, assim, o trabalho é lindo. O trabalho de quem trabalha com eu estética acho é espetacular. Eu acho que, inclusive, para mim, a gente tem várias zonas responsáveis, mas a responsabilidade neste caso, ela é muito grande. E aí é que eu digo mais uma vez, ele subiu a escada, Degrau a degrau. para hoje bater no peito e falar assim, eu faço estética. O problema é que tem gente que tá pulando o degrau e tá fazendo tudo menos estética. Sim, não é harmonização, é demonização. É, mas é porque. Essa O que harmonização. acontece? E foi unânime, hein? Com todo mundo que eu conversei aqui, que hoje está na linha de frente, são os principais técnicos, influenciadores, no sentido de professores e tal, todos falaram que o melhor é preservar, Sim. O melhor tratamento é não tratar. é não tratar. E se você tratar, desgasta pouco. Não desgasta muito. Necessário. O necessário. Nossa, eu lembro. E usa uma broca boa, tá, quando eu- KG? na minha Olha, época- ela Tá muito merchan. Nossa Claro, se for senhora, pra tem que desgastar, contratar. desgasta pouco, aí o que tu faz? Tu usa uma broca boa, que daí tu vai desgastar É isso dentro aí. da KG. Faz o corte, já Ah, pode ter que faz fazer o favor. corte. E eu não, pior que assim, eu lembro Não, mas que é verdade, eu dava né, aula gente? de prótese, né? Lá atrás, e a gente passava, né? Mudou tudo, né, cara? Porque você passava assim. Tira mais. Eu ia dar uma volta na bancada e o cara devagarzinho. Tira mais, tinha que cabelo metal, é cerâmica. Eram os desgastes monstruosos. E a melhor broca era E aquela. assim, e o era cimento? aquela que vinha com um canhão. Mas, Rui, o Schillenburg tá lá. É. O preparo deve ser preservar o máximo de estrutura dental Isso aí, sadia. isso aí. Isso não é nosso, cara. Isso é Schillenburg lá atrás. Então isso daí é básico de que a gente aprendeu na nossa formação. Isso continua. É. Só que parece que as pessoas não leem. Esse é o garante da pessoa. Não, é o que eu falo. Para Ninguém quer você ler. progredir na vida, tudo isso aqui que a gente está falando, que são princípios, valores, acho que tem muita coisa nesse sentido. Tem que sair da sua zona de conforto, tem que conhecer um pouquinho, ler um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de cultura, exercitar algumas coisas que acho que são importantes. Procura alguma coisa para fazer que inspire a alma, seja música, pintura, Sim, vai precisa pescar, ter uma válvula de sei lá, cara, escape. inventa alguma coisa para fazer, entendeu? Tudo isso faz parte de um processo de crescimento e de etapa. Se você pular, você vai ter algum tipo de problema nesse sentido. Meus Oi. queridos, Foi só pra, assim, finalizar, que tu falou várias vezes, assim, que a gente tem que sair da zona de conforto, né? E quando eu fui fazer doutorado, eu disse, ai, Juliana, eu vou sair muito da minha zona de conforto. Tua zona de conforto tá muito pequena, trata de aumentar. Entendeu? Então, assim, gente, se tu tá saindo da zona de conforto é porque ela tá pequena, dá uma aumentadinha, né? Então, assim, aquilo me marcou profundamente, eu dei uma aumentada, então eu consegui sair um pouquinho da zona de conforto, porque ela aumentou, tá tudo ok. e você ganha né? muito. Ganha muito. Assim, o seu ganho pessoal é É maravilhoso. maior, é maior. Maravilhoso. Mas olha, gente, tá, dá uma ficar. Não, gente, eu vou perder o avião, que a pessoa é do sul, né? Eu queria
passar a palavra aqui para as considerações finais, mas agradecer. Eu acho que a conversa, eu gosto muito, sou suspeito, porque eu faço toda a provocação e ouvi um pouquinho deles também. E no final eu faço a saudação do rock and roll. Rafael, diga aí, por favor. Bom, eu Não queria... conseguimos falar nesse teste. Primeira vez que eu convidado no tema. Não, como eu fui convidado no tema, não entramos no tema. Foi tão bom que não precisou entrar. Não chegamos nem a entrar no tema, mas na verdade a gente divagou sobre várias vertentes da estética, né? Da importância da gente preservar esse detalhe, promover saúde. Isso é estética, eu acho que isso é o mais bonito da estética. Eu acho que a gente conversou bastante no tema assim. E eu só tenho a agradecer a oportunidade, primeira vez que eu venho aqui para fazer parte do podcast, então assim, E agora você não sai mais, tá? me sinto muito honrado, agradeço. Foi um prazer conhecê-los também, Mônica, Vitor, foi assim, engrandecedor conhecer profissionais assim que já estão no mercado, já estão assim enfrentando os desafios que a gente ainda está vendo acontecer. A gente, por ser de uma cidade muito pequena, muito menor, parece que é tudo muito ingênuo ainda, muito sutil, então é muito conhecimento que a gente aprende aqui, então eu agradeço a vocês pela presença. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente lá, vai lá no Instagram, nosso @idt.cursos, que a gente trabalha um pouquinho mais, então eu agradeço aí a presença. Ele é modesto, ele é muito modesto. Sempre lá pra você ver que é modesto de tudo. Faz um trabalho fundamental, a cidade dele não é tão pequena assim não. Porque senão amanhã o pessoal, os conterrâneos dele vão tudo chegar, que pequeno. É Tá verdade. desvalorizando minha terra. Quero agradecer também dessa oportunidade de conhecer profissionais assim com tanto carinho pela profissão, né? Bonito, nas nossas diversas faixas etárias. Foi um prazer cair assim meio que de paraquedas, mas e Nada até é um pouco por com acaso. medo, Nada é né? por Porque as pessoas são mais de tratamento, a gente trabalha um pouquinho mais de promoção, mas espetacular. Parabéns pelo teu trabalho, Rui, parabéns pela tua gana, sabe? Gana de estar aqui, ainda tem muito para entregar. Parabéns, Gostei muito Vitor, por toda a... Agora que acabou o The Voice Kids, vou sobreviver mais tempo. E quero dizer assim que foi um prazer. E eu tenho um podcast em Porto Alegre, enfim, uma coisa muito pequena. E eu sempre digo, né? A academia traz conhecimento, né? Mas o que te leva para outro patamar são as trocas de experiências. Então, obrigada pela troca de experiência, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite de poder estar aqui com vocês dividindo. A gente, na verdade, o Dr. Rock, ele é um projeto. E um projeto que a provocação é a gente fazer esses fóruns, realmente a gente quer fazer mais e mais. E um dia eu vou fazer que vai virar um livro, e aí nós vamos ter um jeito de escrever. Eu quero fazer um livro com todo mundo que participou do podcast, contando a sua história. Porque vocês são muito conhecidos pelo que vocês fizeram na odontologia. Mas não sabe como Mas você chegou assim, até lá. isso. Que depois o Existe pessoal um caminho. achar que é vir em 3 congressos, fazendo 2 cursos, que vai sentar nessa mesa. Não, eu quero que vocês, cada um vai contar os perrengues. E sabe que esse livro vai sair, né? Porque quando a gente joga pro universo e na frente da câmera, uma nova ele sai! Ainda mais na frente da câmera. É, claro! Isso é prova social. Isso! Agora vai ter que sair. Rui, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Rafa, Mônica. Foi engrandecedor, mais do que a gente compartilhar conhecimento. Eu acho que fundir mentalidades que se complementam e que é muito além da técnica. Eu falo que tecnicamente todo mundo se lapida e você, num período curto de tempo, você torna-se equiparado. Eu não acredito em dom, acredito em treinamento, mas mais do que a técnica, você tem que ter mentalidade, você tem que ter pessoas e você tem que ter um corpo muito uniforme. Então eu sou muito grato pela oportunidade, obrigado. Eu aprendi ontem demais hoje e eu saio aí oxigenado pra gente construir essa nova jornada ao longo desse ano. E vamos junto, e Obrigado. vamos nos tornar mais inteligência emocional. Isso aí. E agora a saudação final, rock and roll, na veia. Tchau, gente, obrigado. Muito obrigado.